E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2022 que fala sobre eletromagnetismo. E a questão diz o seguinte: a figura abaixo representa um ímã que se move ao longo de um eixo de uma bobina que se encontra conectada a um resistor R. Considere as seguintes afirmações, nós temos 3 afirmações e a gente tem que ver quais estão corretas, tá? Uma questão bem direta e bem comum na URGS, né? Esse tipo de questão de 3 afirmações. O que a gente precisa lembrar para fazer essa questão? Primeiro de tudo, do que a questão trata, né? O que ela está relacionando aqui? Ela está falando de uma coisa que a gente chama de terceiro fenômeno do eletromag. Terceiro fenômeno do eletromagnetismo, e esse terceiro fenômeno ele está associado ao que a gente chama de lei de Faraday. Lei de Faraday-Lenz. Então, lei de Faraday-Lenz é o que se trata, que é o fenômeno de indução eletromagnética, tá? E o que diz a lei de Faraday-Lenz? Vamos entender. Primeiro, a parte do Faraday fala o seguinte: se tu pegar e variar o fluxo magnético sobre um circuito fechado, tu consegue induzir nesse circuito uma DDP e uma corrente elétrica, né? Então, será induzido uma DDP e uma corrente elétrica. Tá? Se o circuito for fechado, que no caso é o que a gente tem ali, né? A gente tem uma bobina ligada num resistor, tudo bem fechado, nenhuma ponta solta. Outra coisa, essa DDP, ela vai receber o nome de força eletromotriz. E para calcular essa força eletromotriz, a gente utiliza essa equação, né? Menos a variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. Tá? Então isso aqui é a parte do Faraday. Só lembrando que fluxo magnético, a gente pode calcular o fluxo, né, através do campo, da área e do cosseno, que é o ângulo ali, o cosseno do ângulo entre o vetor campo e a abertura dessa área. No caso, a área seria a área da minha bobina, né? Que ela tem ali uma areazinha, e o campo seria o campo criado por esse ímã aqui, beleza? Como a gente está falando sobre a variação do fluxo, a gente precisa ter a variação de alguma dessas coisas para que ocorra esse efeito aí de força eletromotriz e de corrente elétrica. Primeira coisa é a gente entender isso. E aí com isso a gente já consegue responder a primeira afirmação ali, que diz, ó, a corrente elétrica em R só existe se o ímã estiver acelerado. Na verdade não tem a necessidade de ele estar acelerado, né? Simplesmente se o ímã estiver se movimentando, a gente já teria o efeito acontecendo. Na verdade não precisa nem o ímã se mexer. A bobina poderia estar se movimentando, ou a gente poderia ter uma variação do campo ali, se fosse possível. A questão é, a gente precisa variar alguma dessas 3 coisas: o campo magnético gerado pelo ímã na bobina, a área da bobina dentro desse campo ou o ângulo do campo em relação a essa área. Não precisa de aceleração, um simples movimento constante já daria o efeito. Então essa afirmação está errada. 2. A corrente elétrica flui de A para B quando o ímã se move para a esquerda. Tá? O que a gente tem que entender aqui? Esse negativo que a gente tem aqui na fórmula, ele está associado ao Lenz. Como assim? Ó? O Lenz percebeu que dentro, né, do contexto aí que o Faraday, né, que a gente viu do Faraday, o Lenz percebeu que toda vez que ocorre essa variação, né, e essa indução de corrente, essa corrente ela cria um campo que se opõe, cria um campo na bobina que se opõe às causas que originam, fazendo com que a bobina, né, ela crie um campo sempre oposto, de maneira a tender a fazer essa variação acabar. Como assim? Quando a gente, por exemplo, movimenta o ímã para a esquerda, o que a gente está fazendo? Eu vou movimentar ele então para a esquerda, ou seja, eu aproximo o ímã, né? Seria essa situação aqui. Estou aproximando o ímã
da espira. O que a gente vai perceber? Que bem aqui desse lado a espira vai funcionar como um ímã, né? E bem desse lado aqui, ó, a espira vai ter um polo norte, já do outro lado um polo sul. Mas por quê? Porque a espira, ela vai, como eu disse, vai ser induzida uma corrente na espira e essa corrente vai induzir um campo que se opõe às causas que a originam. Como a causa que está originando tudo é o fato do ímã se aproximar, a natureza vai fazer toda uma questão para fazer com que esse ímã pare de se aproximar, gerando uma força de repulsão, uma força contrária a esse movimento. Se eu afastasse o ímã movimentando ele para a direita, aí mudaria isso, os polos mudariam. A bobina teria um polo sul ali onde está o norte, de maneira a tender a trazer de volta esse ímã, puxar esse ímã, sempre sendo do contra, sempre se opondo. E aí a gente tem um macetezinho para conseguir descobrir esse sentido da corrente, que é o seguinte: sabendo que desse lado aqui nós temos um polo norte, ó, na bobina, eu vou fazer a visão da bobina aqui para vocês, ó. Eu vou fazer a visão para vocês da bobina como se eu estivesse olhando daqui, ó, como se o meu olho estivesse aqui, ó, olhando essa situação toda aqui, certo? Como é que vai ficar? A gente vai estar vendo a bobina mais ou menos desse jeito, tá? Mais ou menos desse jeito. E aí, como eu disse para vocês, a gente está vendo um polo norte aqui. O que vai acontecer? Qual é o macetezinho? Tu vai botar uma seta, ó, nas pontas do norte, nas pontas dessa letra do polo que a gente identificou, e essa setinha vai indicar para mim o sentido da corrente, ou seja, indicando que essa corrente ela vai ter um sentido, ó, anti-horário, tu entende? Ó, esse norte indica que o sentido da corrente ele é anti-horário, girando nos sentidos dessas setinhas. Isso indica que a corrente desse lado ela vai estar descendo e que desse lado aqui ela vai estar subindo. Agora transpõe isso para o desenho da figura. Ó. Então desse lado a corrente tem que estar subindo, ó, do lado direito dessa imagem, e desse lado ela vai estar descendo. Sabendo que aqui ela está subindo, então a corrente ela tem um único fluxo, né? A corrente nesse circuito ela faz isso aqui, ó, certo? E com isso a gente consegue ver que realmente se eu aproximar o ímã do jeito que ele está, indo para a esquerda do jeito que ele está, eu vou ter uma corrente que vai, ó, o que a questão falou, uma corrente que flui de A para B, que foi o que a gente realmente viu ali, uma corrente de A para B. Então essa afirmação, ela está ok. Já sei que a 1 está errada e que a 2 está certa, então já tiro a A, já tiro a C e já tiro a E. Agora tem que verificar se a 3 está certa ou não. 3. A corrente elétrica em R é máxima quando o ímã estiver completamente inserida na bobina. O que eu comentei com vocês lá no início? A gente precisa de uma variação de fluxo para ter a corrente. Esse é o segredo, é variar o fluxo. Se eu pegar a bobina e eu deixar o ímã parado lá dentro da bobina, né? O que vai acontecer? A gente não vai ter variação de nada, porque ele parado, o campo é o mesmo, a área é a mesma e o ângulo é o mesmo. Todos esses termos aqui, ó, que a gente precisa variar, pelo menos um deles, não vão variar. Então, nesse caso, eu deixar o ímã parado, completamente inserido lá na bobina, o que vai acontecer? Ó? A minha variação de fluxo magnético vai ser zero e, consequentemente, a minha força eletromotriz gerada vai ser zero, consequentemente, a minha corrente induzida vai ser zero. Então, eu preciso sempre ter uma variação, ou seja, ele precisa estar se movimentando, indo e voltando nessa situação. Essa afirmação está errada e aí a resposta certa fica a alternativa B, que é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.